Seguindo então, na questão ainda de segurança, fica pendente uma coisinha ali agora que é a seguinte, tá? Um usuário um pouco mais avançado que percebe que está sendo redirecionado através de um script, ele pode tentar, isso não faria diferença aqui na forma que está estruturado o nosso, até assim, faria pouca diferença, né? Podemos colocar da seguinte forma aqui, ó. Ele teria que ter autenticação, obviamente que é o usuário e a senha dele, e ele teria que desativar o script. Se ele desativa o script, ele não vai ver a mensagem de inativo e nem vai ser redirecionado. E aí o código vai continuar rodando, tá? E aí ele conseguiria, sim, depois disso, estando autenticado, digitar /sistema, né, e entrar no sistema. Mas se ele já tem que conhecer toda a estrutura, então já seria um usuário que tem que estar utilizando o sistema. Mas claro que nós não podemos correr esse risco. Então aqui você faz assim, ó, você dá um exit. Porque se ele desativa o script do browser, do navegador, beleza, ele não vê essa mensagem e nem é redirecionado, mas ele também não passa daqui, ó. Então tudo isso que está aqui para baixo, ele não executa, tá? Então sempre depois que você redirecionar, tendo o código abaixo, você dá um exit. Aqui eu não coloquei e não preciso, ó, no else. Uai, cadê o else? Uai, será que eu tirei isso? Acho que eu recortei, né? Talvez eu tenha recortado aí, foi uma falha minha. Vou voltar ele aqui novamente. Então aqui são dados incorretos. Dados incorretos e aqui ele vai para a index.php, a mesma coisa. Então aqui eu preciso pôr exit? Não, porque ele vai sair de onde, né? Tem mais o que para ele ler aqui para baixo? Não tem mais nada. Mas se você quiser por uma questão de costume, ó, coloque que é bom, porque às vezes depois você copia essas informações aqui e acaba esquecendo do exit. Em alguns momentos vai ter necessidade aí, tá, de ele ser inserido. Então deixa eu colocar aqui o e-mail e uma senha, né? E dar um login. E ele vai falar ali dados incorretos, tá vendo? E vai redirecionar de volta para cá. Então, não tem como agora, no caso aqui, ele burlar nada relacionado a script. Se ele for inativo, né, ele não vai passar daqui. E se ele for SAS, beleza, ele entra no painel SAS. E se ele for do sistema, ele entra no painel sistema. O que tem que ser feito agora são algumas outras configurações aqui que nós podemos trabalhar para poder melhorar um pouquinho, né? Melhorar um pouquinho a questão de segurança, mas isso dentro do sistema, tá? Porque desse jeito que está aqui, se ele tiver autenticado em um painel, ele entra em outro também. Quer um exemplo? Ó, vamos lá. Vamos fazer o teste aqui, ó. Aqui ele entrou... Ah, não, ele está inativo, então ele não vai entrar. Deixa eu voltar a ativar ele. Vamos colocar aqui sim, para ele voltar a ter possibilidade de acesso. Pronto. Com possibilidade de acesso, vamos entrar aqui novamente no painel dele, que é o sistema. Mas se ele vier aqui em cima e trocar para SAS, eu entraria perfeitamente no painel SAS. Então lá nós temos que ter uma verificação para saber se ele tem nível de permissão para estar ali, tá? Então depois eu faço essa verificação lá, que é só um usuário desse nível, né, que pode estar nesse painel. Então isso nós já chegaremos lá. Uma outra coisa que eu gostaria de fazer, que eu não fiz em nenhum outro projeto meu, é armazenar no storage o ID. E aqui, ó, além dele estar em uma variável de seção, eu também vou armazenar numa variável local do browser, tá? Que é o local storage. Por que isso? Porque existem alguns navegadores web aí que tem, alguns navegadores não, alguns servidores web, quando você hospeda, ele tem um tempo de sessão padrão. Às vezes ele fica 10 minutos, às vezes ele fica 20 minutos, às vezes ele fica meia hora. E tem recursos dentro do sistema que nós não queremos que ele, após esse tempo, corte a sessão. Isso é por questão de segurança, tá? É válido, é bom. Mas um exemplo aqui, por exemplo, num projeto igual esse, ó, do Delivery, né? Foi um dos últimos projetos que eu fiz. Imagine todas as vezes que você estiver aqui nessa tela dentro do sistema, logado com um balconista, com um usuário, etc., que de uma em uma hora o seu servidor te deslogue dessa tela de pedidos e você tenha que ficar fazendo login novamente. Então esse tipo de coisa não tem necessidade, tá? E ele desloga por quê? Porque eu verifico em todas as telas se o usuário tem
a validação tem a sessão ativa para ele poder estar nela, então por uma questão de segurança. Então, para poder trabalhar junto com essa verificação, eu vou armazenar esse meu ID também em um storage. Na próxima aula eu falo disso.